So I seen some of y'all like the last video I did on the third eye pineal gland. So I decided to make another video. This time I wanted to show some historical evidence of extraterrestrials and UFOs. I'm gonna go a little in depth about one incident taking place around Colares, Brazil, and a couple other regions in Brazil as well. So to start off, in 1977, around the summertime in Colares, Brazil, a large number of UFOs was sighted and reported by a lot of the locals, which later prompted an official investigation by the Brazilian government under the code name Operation Saucer. Of course, the government covered this shit up, some of them claiming that everybody was crazy and having mass hallucinations, and what they were seeing was just regular satellites and some other bullshit, despite the dozens of actual photographs, hundreds of photographs taken during the investigation, and a couple thousand files. Here are just some of them. And usually I don't even use pictures of UFOs as actual evidence, really, because a lot of them could just be Photoshop, because you don't really know where it came from. But these were taken by the Brazilian government during the investigation, which was classified up until the mid-90s or something like that. Just saying. Take it how you want. I mean, there was thousands of pages of classified info on Operation Saucer, and only a couple hundred pages were declassified. So imagine what they still hiding. Many of the locals also reported getting struck by beams of light, which came from the UFOs, and left some of them unconscious with ailments, burn marks, and a lot of the burn marks were left in the same places of the body as well. A lot of the local doctors couldn't even explain what was going on, but one doctor by the name of Walaid Sassim Carvalho, I don't know if I'm pronouncing that right, but she spoke on her experiences with victims, as well as hearing from her superiors that she was not to speak on this or just to deny any type of extraterrestrial involvement. You know what I mean? Some people even, saw these humanoid beings come out the UFO and shoot them with these light beams using blasters and shit like that. I don't think there was that many actual abductions. I more so see it as these beings was extracting resources or data from the local humans, like blood, because some of them reported, felt like it was getting blood sucked out of them. And I will say, when they say UFO, it don't always mean alien. It could just be advanced secret technology that the government is hiding, that haven't been made public, Anyways, about 2 decades after this shit, Captain Urange Holanda did an interview where he spoke on some of the things him and his crew experienced during the operation. And coincidentally, a few months after the interview, he was found dead, supposedly by suicide, which is a common trend you'll see for officials who speak out on this type of shit. Here's some of the drawings that the captain drew himself on footage of what he saw. I'm about to play a clip of the interview too at the end of this video. You can find it yourself on YouTube. It was just hard to find one with English subtitles because it was in Portuguese, so I might have to translate the rest of it myself. But there's still more we can talk about when it comes to this whole incident. But I'm gonna let y'all do that research yourselves, and you can comment what else you may have found out. Yeah, but let me know what y'all think though, cause there's a lot of things I could talk about. But I just want to see if y'all ready. I want to see that y'all want to hear something. Yeah. I don't know everything, but I'm learning. E lá estava aparecendo muito, com muita frequência. Nós fomos informados e fomos investigar. Na Baía do Sol
um dia nós estávamos parados lá, e tinha esperando chegar uns amigos que queriam, amigos militares, que queriam, sabiam que a gente estava na operação, queriam ver. Olha, não era proibido, porque todo mundo estava vendo, a população toda estava vendo, por que eu vou proibir algum companheiro de estar conosco? Se outros da população lá também viam. Realmente nós estávamos guardando já equipamento, que eu ia voltar para ele mais cedo. Nós estávamos guardando equipamento nas caixas, as máquinas, as lentes, as teleobjetivas. E estávamos guardando no carro, quando um deles apontou para cima. Olha aqui. Estava em cima de nós um objeto muito grande. Acredito que uns 30 metros de diâmetro. Forma discoide. Preto. O que a gente vê era luz e preto. Mas não emitia muita luz. Esse não emitia muita luz. Tinha alguma luminosidade, mas era a forma de um disco preto. A gente vendo de fundo, de baixo. E no meio dele tinha uma luz amarela âmbar. Uma luz pequena. Para o tamanho da forma de discoide, a luz era pequena. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela, parada em cima da gente, a uns 200 metros de altura, não era mais do que isso. Exatamente em cima de onde nós estávamos. Como sabia que nós estávamos ali, é uma pergunta que até hoje eu não sei explicar. Tá? Eles estavam parados, ficaram parados por algum tempo e logo em seguida começaram a emitir uma luminosidade muito forte, amarela, e era crescente, ela não era imediata como um flash. Ela crescia, ele aumentava e voltava a diminuir. Era um dimmer. Aumentava e diminuía. Fez isso 5 vezes. Depois da 5ª vez, todos nós parados olhando para o céu, vendo aquilo, e nenhum de nós teve a menor reação de pegar a máquina, porque também seria difícil tirar das caixas e montar para fotografar aquilo. Depois da 5ª emissão daquela luz forte, amarela, que clareava o chão, ficava como dia onde nós estávamos, ela apagou. Essa luz central, que era amarela, ficou azul, um azul bonito, e ele disparou com uma velocidade muito grande, sentido leste, sentido Atlântico. Disparou com uma velocidade muito grande. O que se ouvia, além de ver essa coisa, ouvia-se um barulho de ar-condicionado. Aquele barulho surdo, aquele barulho muito discreto, que lembrava ar-condicionado. E no fundo desse barulho, um barulho de uma catraca, como se fosse um barulho de uma catraca, como se pedala a bicicleta ao contrário, faz aquele barulho de catraca. Esse barulho aparecia nítido, saindo dessa nave. Essa foi o segundo fato estranho. Aí eu já não tinha mais dúvida. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tinha mais dúvidas, e eu dei a mão à palmatória, os agentes brincavam muito comigo. E agora, chefe? Agora... Não é que vocês ganharam, não. Vocês não ganharam. Eu cheguei a me convencer. Porque vocês sempre tiveram certo. Vocês chegaram antes de mim na operação. Eles viram coisas que eu não tinha visto. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. E mais tarde, por informação de um oficial, nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante, e mostrou o lugar, e nós estivemos lá, no Rio Guajará, nas cercanias de Belém. 30 quilômetros mais ou menos, por aí, 30 ou mais ou menos, uma pouca coisa. Nesse Rio Guajará nós estivemos, e nós saímos da Olaria Coifer. Era onde nós marcamos um encontro com esse Luiz para fazer essa pesquisa. Estava chovendo, logo que nós chegamos, umas 7 horas da noite, chovia, e nós paramos o carro e ficamos na casa do vigia da olaria. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente, e nesse momento, sob a chuva, veio um objeto muito grande,
muito grande. Não te digo a forma que chovia, não dá para delimitar a forma, não tinha forma de delimitar, estava chovendo. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma luz vermelha, e fazia um barulho, já não era barulho do ar-condicionado, parecido com ar-condicionado. Não tinha o barulho dessa catraca, era um barulho de, como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato, era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Eu estava do lado de fora, a gente estava do lado de dentro, tomando café. E eu estava do lado de fora, isso mergulhou em cima da gente, em cima das árvores. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque isso é morte, certo? É acidente absolutamente certo. Chuva, baixa altura, de noite, impossível.